Só será jovem quando o jovem for igreja. E assim a gente começa o nosso Revolução Jesus com uma galera jovem aqui no nosso cenário, né? Os jovens da pastoral universitária aqui da Canção Nova, né? As nossas câmeras vão mostrar, né? Esses jovens que vão ser os protagonistas do nosso programa de hoje, lançando aí todas as perguntas que eles trazem, né, no coração, seus anseios, seus questionamentos, suas dúvidas, aquelas mais profundas. E aí já deixo aberto, né? O bom é que hoje os jovens mesmo vão fazer pergunta, que toda semana eu tenho que formular as perguntas agora com vocês. O programa é de vocês. Quem começa? Lado A, lado B? Bacana. Próxima pergunta. Aproveitando o gancho que o Dom Vilar colocou com relação à realidade dos jovens que tiveram ou mantêm um contato com a dependência química, eu sou um ex-dependente químico, né? Eu tive durante muitos anos problema com drogas e o meu processo de conversão, ele foi, eu acredito que não que tenha sido fácil, mas ele foi mais viável por conta de eu já ter tido uma formação religiosa dentro da minha casa. Venho de uma família católica, né? Então eu tive essa base, né? Essa facilidade. Mas qual o conselho, pergunto ao senhor, mas também ao Dom Nelson e ao Padre Toninho, que o senhor dá para os movimentos jovens que estão brotando na Igreja Católica? Quais os conselhos que os senhores dão para essa aproximação? O Padre Toninho colocou muito bem, né? Essa realidade da aproximação, ela é fundamental. Eu vivi isso no meu processo de conversão, mas de uma forma mais aprofundada, né? Quais os conselhos? Nós fazemos parte da Missão Jovens Sarados e nós precisamos desse direcionamento para lidar com essa realidade. Mesmo eu tendo essa realidade das drogas na minha vida, ainda encontro dificuldades. Então, gostaria de saber o aconselhamento dos senhores. O Papa Francisco, ele tem sido uma referência para essa nova evangelização nos dias de hoje, né? Ele tem falado muito dessa cultura do encontro, dessa igreja em estado permanente de saída, não para sair para julgar e condenar. Afinal, aliás, Jesus mesmo já disse antes, né, que a origem da nossa missão, eu não vim julgar nem condenar, né? Assim como ele falou com a pecadora arrependida, né? Mas eu creio que cabe a nós encarnar, olhar primeiro com muita profundidade para o pontificado do Papa Francisco. E nós vamos encontrar ali um homem que está em profundo e inconstante movimento na direção daqueles que estão fora, daqueles que estão machucados, daqueles que estão feridos. E a maneira toda marcada pela ternura, pela compaixão, tem feito do Papa Francisco um ícone inspirador, não só para a juventude, mas para toda a igreja, né? Eu creio que o afeto é muito importante, inclusive ele é muito mais importante nessa primeira abordagem do que uma abordagem meramente dogmática, doutrinal ou coisa semelhante. Então, eu creio que na parábola do bom samaritano, no pontificado do Papa Francisco, acho que nós encontramos aqui um sem números de estímulos para sairmos e sermos protagonistas junto às pessoas machucadas, às várias periferias existenciais que padecem por esse tipo de sofrimento e de carência, sendo protagonista dessa igreja de misericórdia, nesse ano de misericórdia. Então, seja as pessoas dependentes químicas, seja pessoas que estão na vida imoral, seja nas pessoas, enfim, a ternura e a compaixão, né? São muito mais importantes do que a doutrina, do que enfim, dentro desse primeiro contato. Muito obrigado. Posso começar? Pode. Padre Toninho,
Hoje a gente sabe os desafios da evangelização, né? Hoje estou na Faculdade Canção Nova, né, junto com esses jovens, coordenando a pastoral universitária junto com o padre Cleiton. E a gente vê esse desafio frente a uma juventude, né, cada vez mais longe de Deus, né? E a minha pergunta é: como evangelizar, mesmo dentro de uma instituição confessional como a nossa faculdade, né, mas diante de tantas realidades de jovens que não acreditam em Deus, sem serem intolerantes religiosos? Nós estamos vivendo esse contexto que você afirmou muito bem. No mundo hoje está discutindo a questão do primeiro anúncio, não como um momento querigmático, mas como um momento cultural de aproximação. E eu acho que esse é um aspecto muito importante para nós, nessa perspectiva da evangelização. Diante desse cenário de diversas realidades, de diversos rostos, podemos dizer assim, né? Com tanto ismos, fundamentalismo e assim por diante, a gente trabalhar a cultura da aproximação, né? A cultura da aproximação, a gente vai, podemos dizer assim, desprovido de todos e de tudo aquilo que a gente imagina que vai fazer com que o outro se transforme. Mas a gente vai com o coração aberto, que é o coração do bom pastor, né? Que se aproxima porque o outro é um ser humano. E a partir daí, a semente do verbo vai se encarnando neste coração, e esse jovem se encanta com a experiência que a gente faz, né, do amor ao próximo, e ele acaba também querendo fazer essa experiência que nós fazemos. Então, essa experiência da aproximação, de conhecer a cultura do outro, vale 1000 vezes mais do que as pregações que nós podemos fazer, mais belas que sejam elas, mas ela não consegue dar conta se não for através da aproximação da pessoa do outro. Está aí, né? Pode. Você que acabou de ligar a televisão, os jovens perguntando para bispos e padres, é isso mesmo, é a igreja que se aproxima do jovem, o jovem que se aproxima da igreja. Perguntas das diversas esferas podem ser feitas aqui, então não se prendam, tá? Agora, lado B, quem tem pergunta aí para poder a gente fazer, pode direcionar para um dos bispos, um dos padres. Para o senhor. Dom Vilar. Hoje existem muitos jovens que fazem uma evangelização independente, especialmente na internet. A gente vê muitas páginas no Facebook, no Twitter, nas diversas redes sociais, no YouTube também, tem muitos vlogueiros católicos. Eu queria saber se o senhor acompanha esse pessoal e qual a direção o senhor dá para quem evangeliza independente. Só tem esse ardor, esse desejo de evangelizar, mas assim, não está muito ligado em nenhuma comunidade, nenhuma paróquia assim. É claro que todos os jovens que sentem estes valores e querem partilhar, hoje tem recursos insondáveis, né, nas redes sociais, e é tão bom você ver que, além de todos os controles, sejam religiosos, sejam de grupos, pertença que possam ter, eles se sentem até pessoalmente envolvidos em transmitir. Então, é claro que a gente vê no Face, até no WhatsApp a gente forma os grupos, né? E quantos querem formar grupos e transmitir tantas coisas bonitas, né? Até aí eu vou. Depois, outras coisas, é claro, outras redes sociais, eu não tenho assim muita prática, que eu tive que colocar limites também, né? Para poder me concentrar naquilo que me é possível. Mas eu sinto que todas as possibilidades devem ser bem encaradas, acolhidas, aceitas, não é? E dizer que todo jovem tem dentro de si a semente do bem, né? Dom Bosco dizia, e eu sou salesiano de Dom Bosco, que por pior que seja um jovem, há sempre um ponto acessível ao bem, pelo qual você pode pegar e com ele caminhar. Assim crescer junto, não é? Eu sei que na minha caminhada de salesiano, a gente sempre tem a aprender com o jovem. Cada jovem é uma imagem de Deus para mim. Deus dá a sua mensagem através dele. Você pode ver mesmo na droga, sei lá, com dependências 1000, mas você pode tirar dali o bem, não é?
não preocupado tanto com as normas, com as regras, que você se distancia. Como disse, a aproximação, a gente pode, por atração, evangelizar, né? Essa proximidade. Então, um sorriso, né? Um olhar amigo. E você pode muito bem atrair as pessoas pelo bem. Este Jubileu da Misericórdia está apontando, né? O Papa Francisco, como tem esse carisma de atração, e seja de qualquer religião ou sem religião, ele transmite essa mensagem. Então, os jovens, eles são muito sensíveis. Costuma dizer que o jovem é um radar que capta os sinais dos tempos, né? Por primeiro, antes dos adultos até. Então, são muito sensíveis. E se você está sempre dialogando com o jovem, você aprende muito a colher os sinais dos tempos, né? E poder, perscrutando os sinais dos tempos, saber como se reger, como se orientar, né? Sobretudo na evangelização. Sayuri? Oi, minha pergunta é para o Padre Toninho. Padre, a gente vê nos movimentos que a gente convive, nos encontros, né, de jovens, muita utilização de artes mesmo, né? Dança, teatro, vários tipos, né, de artes. O senhor acredita que, de fato, o jovem pode ter um encontro profundo com Deus por meio da arte, por participar de um encontro e aquilo ver Deus na arte? Sim, profundamente, né? A gente pegar as histórias da nossa igreja, de tantos santos da igreja, que através da arte, da música, né? Do teatro, da dança, trouxeram tantos jovens para a igreja e fizeram com que, contribuíram para que eles pudessem conhecer profundamente Deus, né? Então a arte, ela é nato, a arte em todos os seus aspectos, né? Elas fazem parte da cultura juvenil. E quando a gente entende esse contexto da cultura juvenil, a gente bebe dessa fonte e leva a experiência até eles e trazem eles para esse espaço bonito da igreja, né? A gente fala, Dom Vilar falava do salesiano, que eu também sou salesiano, então a gente tem que resgatar essa dimensão do oratório festivo, por exemplo. O que é o oratório festivo? Através do esporte, né, dos vários tipos de arte, teatro, dança, tal, música de modo especial, a gente vai criando no coração do jovem um gosto pela fraternidade, por viver em grupo, por amor. E aí eles vão se aproximando também da palavra de Deus, da Eucaristia, e aí quando a gente dá por fé, eles já estão engajados dentro da igreja, né? Então a arte é uma porta fantástica para atrairmos jovens, né? E vocês fazem muito bem isso dentro da Canção Nova, dentro dos vários movimentos e novas comunidades, pastorais, congregações. A juventude sabe, né, utilizar bem a arte para atrair outros jovens para Deus. Obrigada. Inclusive, padre, nós, né, iniciamos esse ano, retomamos, na verdade, o projeto do oratório, né? A faculdade, os alunos da faculdade aplicam o oratório para os alunos do Instituto Canção Nova. E a gente viveu essa experiência cerca de 2 meses e meio, onde a gente viveu essa experiência de conhecer Dom Bosco, né, de conhecer o oratório de São Francisco Sales. Eles passaram um dia inteiro em formação, mergulhando, né, em Dom Bosco, para que a gente pudesse entrar nessa evangelização junto com nossas crianças e os nossos adolescentes do Instituto Canção Nova. Legal. Dom Vilar queria fazer algum acréscimo? Sim, gostaria muito. Dom Bosco dizia que é preciso gostar do que o jovem gosta, para que ele goste do que a igreja goste, né? Então, evangelizar para o jovem tem que ter linguagem jovem, de tal forma que, se você vê o espaço jovem de uma paróquia, será que tem? Deve ser por aí, o atrativo de um futebol, né, de um vôlei, né, o atrativo de uma dança, a música, o teatro, coisas que o jovem gosta. Então é muito bonito a gente se enturmar através disso, né, desses atrativos juvenis, para criar ambiente de evangelização, né? É claro que muitos que não têm nada a ver com igreja, através disso se sentem enturmados, né? A participação de jovens, por exemplo, através de um futebol, você vê um ambiente agradável para poder
ali colocar sempre uma palavra. Havia o bom dia, o boa tarde, né? Para Dom Bosco, o boa noite. É o momento em que se pode reunir os jovens, você sempre dirigir uma palavrinha, né? E plantar ali uma semente no seu coração. Revolução Jesus falando sobre evangelização da juventude. Estamos aqui, né, com a Comissão Episcopal para a Juventude, Dom Nelson. Então, é Padre Toninho, nossa, quase te consagrei bispo agora. Padre Toninho e Dom Vilar. E os jovens, né, aqui da Pastoral Universitária da Canção Nova, traduzindo também suas perguntas, sua vontade, né, de descobrir mais sobre a igreja. Quem mais perguntas aqui? Dom Vilar. A cada dia, mais jovens, assim como eu, sentem um chamado de Deus. Como discernir melhor a vocação, seja ela sacerdotal, religiosa ou matrimonial? Que bom ouvir isso, não é? Percebe-se que você está caminhando com a igreja, não é? Fazendo o caminho iluminado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos educa, né? Na fé, nos abre a um amor, aquecendo o nosso coração, né? E, sobretudo, pode-se dizer que é amassando o barro, né? Você fazendo experiências concretas de serviço aos jovens, serviço à comunidade, que você vai fortalecendo o seu discernimento vocacional. De tal forma que é bom a gente ter experiências concretas, missionárias, né? E, através disso também, ter alguém que me oriente. Você precisa ver, em vistas de uma vida de consagração, quem é consagrado. Em vista de uma vida matrimonial, quem vive a vida matrimonial. Diferente de uma confissão, que ali todos nós, né, podemos sim buscar nos renovar, nos fortalecer, né, sempre diante da nossa fragilidade, que é o pecado, que até o santo peca 7 vezes por dia. O Papa Francisco sempre coloca a questão, né? Eu sou pecador. Né? É bom a gente ter claro isso, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então a gente ter sempre essa clareza de buscar a graça de Deus, se alimentar na palavra, na Eucaristia, e ter sempre um guia para a gente poder ver, avaliar e motivar-nos sempre mais, né? As motivações são muito importantes, porque às vezes você quer ser santo e dá tudo para a santidade, mas depois você se percebe muito fraco, incoerente, né? Então é preciso sovar bem, purificar as motivações, né? E através de quem nos oriente, saber avaliar e fortalecer as motivações. Entendi, muito obrigado. Próxima pergunta. Então, hoje, no intervalo, eu conversei com um jovem e ele falou que eu falei, você não vai na missa? Ele falou, eu não vou na missa. Então, eu falei, mas por quê? E ele foi falando, eu não acredito assim, nesse Deus que obriga as pessoas, né? Eu fui conversando com ele. Mas o que eu queria mesmo é perguntar, o que é a CNBB, o que os bispos do Brasil hoje, nessa semana, está preparando, ou está pensando, ou está já fazendo para os jovens? Para quem? Dom Nelson, pode começar. Na verdade, lembrando a pergunta anterior, eu creio que nós somos chamados, né, a ministérios específicos, a vocações específicas na igreja, né? Mas a gente não pode esquecer da nossa vocação primeira, que é ser gente, que é ser homem, que trabalhar a nossa humanidade, a nossa história, nosso caráter, nossos sentimentos, porque eu creio que sobre a nossa humanidade, a nossa afetividade bem estruturada, nós somos agraciados com um chamado complementar, né, e específico. Então a gente não pode ficar só, como dizia Dom Vilar, né, preso às motivações, esquecendo que nós somos imperfeitos e que o nosso grande e primeiro chamado é ser um ser vivente, um ser humano digno, né? Com relação à CNBB, a CNBB anualmente faz essa Assembleia Anual dos Bispos, onde reúne os bispos do Brasil todo, né? É uma conferência episcopal, né, onde junta todo o episcopado brasileiro e tem sempre um tema, uma agenda para ser discutida.
né? Nesse momento, nesse tempo, né? O tema central foi sobre o laicato, onde foi aprovado o documento sobre os leigos, sal e luz da terra, né? E dentro desse documento tem lá, a comissão fez questão de deixar bem claro alguns números, né, em relação à juventude, né? Mas, sobretudo, foi um documento bem trabalhado. Nós já estamos pensando esse documento há quase 2 anos, né? E agora, graças a Deus, foi aprovado, e a gente espera aí, com essa iluminação do pontificado do Papa Francisco, trazer e propor muitas iniciativas para o nosso laicato caminhar. E outros temas, como Repensando o Brasil, como orientações para as eleições próximas, o momento atual do Brasil difícil, como a gente pode, enfim, dar nossa contribuição como igreja e tal. E também é uma oportunidade enorme para a gente se conviver, né? Para a gente se encontrar enquanto bispado, construindo aquela colegialidade, aquela fraternidade de um corpo eclesial responsável pela evangelização do Brasil. Revolução Jesus de hoje tem aqui a presença de Dom Nelson, Padre Toninho, Dom Vilar. O assunto é evangelização da juventude. Muitas coisas bonitas, né? Dom Nelson acabou de falar algumas delas. A Igreja do Brasil tem organizado. A gente teve aí, né, na semana passada, a Romaria para a Juventude, Rota 300, né, esse projeto bonito aí, em vista dos 300 anos, né, do aparecimento ali, né, de Nossa Senhora aqui no Vale do Paraíba, mas muitas outras ações, né? Cada diocese tem o seu setor da juventude que se organiza ali com as pastorais, os movimentos, as novas comunidades. E você pode estar se perguntando, mas será que eu tenho lugar? Tem. Tem lugar para todos os jovens. Às vezes você se identifica mais com uma linguagem da pastoral, da juventude, até mesmo dentro da pastoral da juventude, a que é mais dos estudantes, a que é mais do meio, né, urbano, né, rural. Então, tem lugar. Às vezes você se identifica mais com uma nova comunidade, dentro das novas comunidades, um universo, né, Dom Vilar? Cada uma com carisma, às vezes não, com movimento, né? E aí, um mundo de movimentos, ou seja, porque a Igreja Espírito Santo, olha, é muito criativo, porque Deus se interessa pela pessoa, pelo ser humano, né? Então, ele é bem criativo e pedagógico também para se aproximar de você. Voltamos às nossas perguntas. Então, Dom Vilar deixou muito claro para a gente aqui de que o jovem ele se sente atraído por aquilo que ele gosta, né? E nós que trabalhamos com a juventude, a pastoral, os jovens sarados, nós lidamos todos os dias com isso, com um jovem querer mais, mas ter aquele medo, se sentir um pouco retraído, de às vezes sentir até vergonha, né, de expor aquilo que ele traz dentro do coração. E às vezes o jovem hoje ele se sente até um pouco assim, careta, né? De fazer parte das coisas de Deus. Não, isso é brega, não vou ficar lá na frente dançando. A gente sente até um pouco de dificuldade do jovem se interagir assim com o meio. E eu gostaria de perguntar mesmo ao Padre Toninho um recado que ele pudesse deixar aos jovens de que é importante sim fazer parte das coisas de Deus e de que o jovem é capaz sim de ser santo sem deixar de ser jovem. Então, assim, o recado que eu gostaria que o senhor desse para os jovens era deles, como eles podem fazer para alcançar essa juventude em meio a tantas coisas que assolam hoje o nosso mundo jovem, né? Tem alguém aqui que escreveu um livro sobre o jovem de calça jeans, né? Algum tempo atrás, né? Ali iluminado pelo Papa João Paulo II, né? Que falava dessa beleza da juventude e como que o jovem pode ser santo dentro do contexto, né? Da cultura do meio onde ele vive, né? Nós estamos vivendo uma riqueza muito grande que o Papa Francisco tem resgatado, que são as obras de misericórdia espiritual e corporal, né? Que às vezes a gente não falava muito, né? O Papa Francisco que resgatou ultimamente com mais intensidade. E aí esses dias nós estávamos conversando com a juventude de Curitiba, lá no encontro do Lexionautas, e aí a gente conversando numa roda, e eles diziam assim, você sabe que eu estava lendo esses dias, às vezes na sala de aula cai um lápis lá, né? E a gente fica com vergonha, um desejo no coração ardendo, vontade de catar aquele lápis, mas o que vamos dizer? Falar, essa careta aí vai fazer o bem para os outros? Que isso, né? E aí o papo dos jovens era esse, né? As obras de misericórdia. Aí eu retomei a obra de misericórdia falando assim, olha,
Mas lembre, lá uma das obras de misericórdia é o copo de água, não é? Se você me der um copo de água, se é com amor que você faz, não importa, né? Então, catar um lápis, por exemplo, na sala de aula que cai da carteira do indivíduo que está do seu lado, mesmo que não seja o seu grande amigo, mas o gesto de pegar o lápis no chão e botar na mesa do outro é um gesto que, diante da conjuntura que nós vivemos, causa impacto, não é? E o bem tem que causar impacto, não é verdade? Quando o jovem, e não é só dentro da igreja, esse impacto tem que ser causado fora da igreja mesmo, né? Lá na sala de aula, na discoteca, na boate, onde quer que você esteja. A atitude, né? Isso é que muda, que transforma a nossa sociedade, né? Que faz com que o bem possa reinar sobre o mal. Então eu acredito que os pequenos gestos, pequenos detalhes de amor que se faz, né, poderá mudar e transformar. E o jovem não é careta pelo fazer o bem. Porque quando ele faz o bem, ele consegue tocar no coração de tantos outros, né, que estão ali, que gostaria de fazer aquele bem ali, mas ele não tem coragem. E de repente, esse lápis que eu cato aqui e boto na mesa do outro, eu vou fazer começar uma corrente do bem, né? Outros tantos vão querer também fazer essa e outras tantas atitudes, né, de bem que podem aí semear a esperança no coração de tantos outros e assim sucessivamente. Legal. Dom Vilar, o Papa Francisco escreveu na Carta às Pessoas Consagradas que ele faz um apelo aos bispos, né, para eles promoverem nas próprias comunidades carismas novos e históricos, uma maneira de acompanhar, de ajudar no discernimento, inclusive de partilhar das fraquezas. Como o senhor vê isso hoje na igreja? De fato, isso acontece? Como que isso tem ocorrido na igreja hoje? De fato, o Espírito Santo age sempre, não é? E de vez em quando vem com um vento mais forte. Ele sopra onde quer. E em momentos de crise, que nós podemos dizer da humanidade, do Brasil, a gente olha o lado, quem sabe, escuro da situação, mas existe sempre o outro lado da moeda, né? Que é ver que em momentos históricos de provas e dificuldades surgiram os grandes santos. Assim também, em resposta a situações difíceis, nós vemos aí sendo suscitado muita santidade. Então, novas comunidades, né? As congregações religiosas com os seus santos, que são chamados a refundar as suas congregações através dos jovens que, colhendo os sinais dos tempos, né, querem dar respostas novas, linguagem nova, expressões novas, mas sempre no coração do Evangelho. O Padre Toninho lembrava aí as obras de misericórdia, e é bom saber, né, que o amor tem um atrativo muito grande. Deus é amor e nós somos imagem e semelhança de Deus amor. E por isso, qualquer expressão de amor numa pessoa nos contagia, né? Nos seduz. Então, esse chamado para seguir Cristo, vivendo o amor, porque o mandamento novo que ele nos deixou, não é? Ele deu o exemplo, lavando os pés, partindo o pão, dando de si a sua vida, né? Ele se doa e dá este exemplo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então, nesta perspectiva, nós vemos os jovens, eles entendem essa linguagem, né? E percebe que muitas vezes a gente vai atrás dos bens materiais, atrás do prazer pelo prazer, atrás, quem sabe, do poder, da fama, né, do sucesso passageiro. E isso não preenche. A gente se torna um saco sem fundo, né? Quanto mais tem, mais quer. Então cria dependências. Ao contrário, se nós seguimos, né, Jesus, não assim como uma religião estabelecida, mas o final, no capítulo 25 de Mateus, né, tive fome e me destes de comer, estava nu e me vestistes. O que fizerdes ao menor dos pequenos, a mim o fizestes, né? Então, assim a gente olha para o critério do amor, né? Seremos julgados pelo amor. E quando nós vivemos isso, como Francisco de Assis, né?
os seus colegas iam atrás e sentiam segurança, firmeza, né? Uma corrente de bem, né? Que o padre Toninho dizia. Quem vive isso pode até, por vergonha, alguém não reconhecer. Mas logo depois ele vai atrás. Olha, eu não fiz, mas eu gostaria, né? Também de fazer assim, você me ajuda, quem sabe, né? Então, a importância de sermos coerentes, autênticos, né? E não ter medo das reações negativas momentâneas. E nós vamos ser muito provados nas opções que fazemos, né? Porque o mundo vai na contramão. Mas nós temos que saber que mesmo aqueles que nos julgam, nos perseguem, podem ser os beneficiários deste bem que nós fazemos. Como Jesus na cruz, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E de lá, ele atraiu a todos pelo seu amor maior. E nós não podemos perder tempo, né? O que o Papa Francisco tem tanto nos dito é a cultura do encontro, né? Não perder de vista isso. Criar sempre oportunidades de se encontrar com quem está do lado, mas também criar ocasiões de encontro. Nesse final de semana estou indo para Natal para um encontro lá, né? O Amor Acredita em Mim está com os jovens daquela diocese, né? A Murique vai falar também do encontro que a pastoral vai promover, mas o Padre Toninho queria que o senhor já também pensasse no próximo encontro que o senhor quer convidar esses jovens, né? Então, esse momento aqui de dizer para você, tem muita coisa acontecendo, né? A igreja não faz, não. Faz sim, mas ela também conta com o seu protagonismo. Jesus de volta e olha, com a juventude bonita aqui da Pastoral Universitária da Canção Nova, com a nossa comissão, né, episcopal para a juventude da CNBB, Dom Nelson, Dom Vilar, Padre Toninho, um abraço aí para Dom Vils. Quero também mandar um abraço, né, para todos aqueles que fizeram história. Perguntas, vamos lá. Dom Nelson. O jovem caracterizado por ser sedento, né? Um jovem tem sede, muitas vezes ele não sabe do quê. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Rota 300. Tá bom. A Rota 300, ela é um projeto juvenil desenvolvido em parceria com o Santuário de Aparecida e a CNBB. A rota praticamente nasceu, né? Teve a sua origem lá nas primeiras conversas, sobretudo no pós-Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, né? Quando as lideranças, mostrando um pouco e conversando sobre a sua realidade, percebiam ali a necessidade de assumir 3 eixos fundamentais, né? Estruturação, formação, assessoria e missão. E depois, ao lado disso, o Santuário de Aparecida está se preparando e se movimentando para celebrar os 300 anos do encontro com a imagem no Rio Paraíba, né? Então, como envolver a juventude, né, esse despertar para a missão, nesse despertar para a estruturação, né, como a gente envolver a juventude. Então, foi um projeto de encontro. O que os bispos, com as lideranças juvenis de toda a nossa Igreja do Brasil, estavam suscitando, pensando, debatendo, e também a proposta da celebração dos 300 anos, né, em torno da imagem, do encontro da imagem nas águas do Rio Paraíba. E assim, nesse casamento, surgiu o projeto Rota 300, né? Envolver a juventude sob esses 3 eixos, né? A assessoria, estruturação e missão, né? E a celebração dos 300 anos do encontro da imagem. Com isso, se desenvolveu aí vários projetos e se espalhou pelo Brasil todo, né? Então, isso nós chamamos a Rota 300. E é importante que, com isso, né, com essa ligação com a Jornada Mundial da Juventude, a juventude do Brasil inteiro, na sua pluralidade, não dá para pensar a juventude como um conceito singular, mas é um conceito plural. Nós temos várias juventudes, né, que, abraçada e inflamada pelo amor de Cristo na igreja, né, se lançar em missão
na construção desse mundo novo, na construção e na propagação de novos valores que vão ficando cada vez mais escondidos nessa cultura do imediato, nessa cultura do descartável. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão